Deixe-me esta noite deixar consigo uma mensagem sobre discipulado. Alguém pode repetir comigo? Sou um candidato a verdadeiro discípulo. A sério que é? Esta noite queria compartilhar, eu penso que é a quarta mensagem sobre discipulado. Vou chamar esta mensagem o custo do discipulado. Alguém disse que tudo tem um preço. Quem é que já ouviu esta expressão? Tudo tem um preço. E ser discípulo também tem um preço. Não se pode ser discípulo sem se pagar o preço do discipulado. Entende o que eu quero dizer? Então hoje é a minha intenção falar aos irmãos sobre o custo ou o preço do discipulado. Quero começar em Mateus 16 e ler com os irmãos o verso de número 24. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Aquilo que Jesus vai falar agora é para os discípulos, para aqueles que queriam segui-lo, para aqueles que queriam caminhar com ele e imitá-lo. Se alguém quiser vir após mim, e este vir após mim significa, se alguém quiser ser um discípulo, não é um simpatizante, não é um adepto, não é aquela pessoa que está nas boas e nas más vai embora. Não é aquela pessoa que está quando lhe interessa, quando não interessa, desapareceu e nunca mais ninguém o encontra. Não. É aquela pessoa que tem uma convicção do que acredita e está disponível para viver a verdade que está a abraçar. Então Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o preço do discipulado. É o quanto custa ser um discípulo. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Repitam comigo estas três expressões: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabem que o Senhor Jesus nunca nos enganou e nunca nos fez falsas promessas. E era bom que todos nós que estamos no ministério também não vivêssemos a prometer às pessoas aquilo que nem o próprio Deus promete. Queria que os irmãos entendessem que estar na igreja ou fazer parte de uma igreja não é entrar num caminho de rosas onde tudo vai acontecer do modo que nós queremos e desejamos. Não. Estar na igreja, fazer parte da igreja, é uma caminhada com Jesus que por vezes faz doer, magoa, mas vale a pena andar nessa caminhada, porque o final da caminhada tem uma recompensa. É um caminho estreito, de porta estreita, mas no final da história os vencedores são devidamente recompensados. Por isso estamos aqui. Agora, Jesus nunca iludiu ninguém com falsas promessas. Ele nunca disse: se tu me seguires, a tua vida vai ser espetacular. Se tu me seguires, a tua vida vai ser flores. Se tu me seguires, a tua vida vai ser só benefícios. Não. Jesus disse: se tu me seguires, tu terás aflições. Se tu me seguires, tu serás perseguido. Se tu me seguires, tu vais sofrer muitas vezes injustiças. Mas tem bom ânimo, porque eu sofri a mesma coisa e venci. Amém? Então, irmãos,
Estamos aqui para contar aos irmãos a verdade. E a verdade é que, ao entregarmos a nossa vida a Jesus, nós entramos numa caminhada vitoriosa, mas por causa dessa caminhada vitoriosa vamos encontrar adversidades. E é por essa razão que não ficam todas as pessoas na casa de Deus até ao fim. Mas bem-aventurados os que ficam. Quantos conhecem a expressão, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Alguém repita comigo, muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que é que isto significa? Significa que nem todas as pessoas que começam a caminhada a terminam. Porque Deus sempre promove um processo de seleção ou de escolha. Quantos aqui sabiam que Deus sempre gostou de fazer escolhas, fazer seleções? Alguém aqui sabia disso? Em toda a Bíblia, Deus fez escolhas e seleções. Em relação a discípulos, Ele faz precisamente a mesma coisa. Toda a gente entra. Quando eu digo toda a gente, digo os que recebem pela fé Jesus, entram numa caminhada. Mas depois Deus vai permitir provações, dificuldades, sofrimentos, injustiças, combates. Para quê? Para separar o trigo do joio. Para separar quem é de quem não é. Para separar os valentes dos frouxos. Para separar os fortes dos fracos. Por isso é que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que sofreram as dores do discipulado e foram aprovados. Sofreram as injustiças por causa da fé e ultrapassaram as dificuldades. Superaram as injustiças, permaneceram. E deixaram de ser apenas pessoas chamadas para se tornarem pessoas escolhidas, porque foram aprovadas nas provas que vieram às suas vidas. O discipulado tem um preço. E o preço do discipulado não é fácil. E Deus requer que cada um o pague. Então diga aos irmãos aqui hoje, não existem falsas promessas aqui. Nem vivemos de ilusões. Vivemos da verdade. Caminhar com Jesus tem um preço a ser pago. E quem quer chegar ao fim tem que aprender a sofrer. Eu repito, aprender a sofrer. Aprender a sofrer. Eu hoje vim aqui falar com os irmãos sobre sofrimento. É dizer aos irmãos que um discípulo é aquele que adquire a capacidade de sofrimento. Porque há muita gente que, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, é maravilhoso, quando vem o sofrimento, cala a boca, vai embora. Porque não tem capacidade de sofrimento. Mas um discípulo, um verdadeiro discípulo, aprende a sofrer. E por isso permanece até ao fim, não se desvia. Fica até ao fim. Oh, alguém diga amém. Três níveis do custo do discipulado. Primeiro, Jesus disse, nega-se a si mesmo. O que é que significa isto de alguém negar-se a si mesmo? Olha, negar-se a si mesmo é uma pessoa abdicar dos seus interesses pessoais por causa de Jesus, ou da obra de Deus, ou das coisas de Deus. Todas as pessoas têm objetivos na vida. Todas as pessoas têm sonhos, têm projetos, têm ideais. Mas quando nós rendemos, entregamos a nossa vida a Jesus, muitas vezes, Deus nos propõe uma caminhada diferente,
que vai colidir com os nossos interesses, os nossos projetos, as nossas ambições de vida, e negarmos-nos a nós mesmos é nós abdicarmos de projetos pessoais, de ideias que nós temos para a nossa vida, por causa de uma causa superior, o reino, a obra de Deus, servir a Jesus. Isso é negarmos-nos a nós mesmos. Negação, renúncia. Foi aquilo que Jesus disse de colocá-lo primeiro. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Alguém se lembra disso? O próprio Jesus viveu esta situação e pagou o preço de ser fiel ao Pai. Queria que você lesse comigo em Lucas capítulo 22, por favor, Lucas 22. Vamos ver a negação de Jesus, a sua renúncia. Lucas 22, diz no verso de número 42, Lucas 22, 42. Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quantos irmãos aqui sabiam que Jesus não desejava morrer crucificado? Diga eu. Pouca gente sabia. Jesus sabia ao que veio. Ele sabia que estava a entrar no mundo e que ia morrer. Ele falou disso abertamente. Muitas vezes Jesus falou do propósito da sua vida, o ser sacrificado na cruz. Mas o certo é que ele não queria isso para ele. Ele não o desejava. Se dependesse da vontade de Jesus, ele nunca tinha sido morto na cruz. Sabia disso? Por isso é que no jardim do Getsemane, Jesus orou. Jesus ora intensamente e diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Se é possível, se há alguma possibilidade de eu não ser crucificado, então este é o momento do Senhor, Deus Pai, me mostrar qual é a outra opção que eu tenho. Porque Jesus não tinha vontade de ser crucificado. Mas entretanto, no meio disto, Jesus renuncia a si mesmo. Ele nega-se a ele próprio. E aonde é que está a negação? A negação está aqui nesta expressão: no entanto, não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. E no momento em que Jesus diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Jesus entrou no processo de negação, de renúncia a si mesmo. Está a pagar o preço de ser fiel a Deus. Alguém diga preço. Porque está a abdicar da sua vontade para que se faça nele a vontade do Pai. E agora diga a vocês, a vontade do Pai era dolorosa. A vontade do Pai era dolorosa. Mas ainda assim Jesus diz: eu prefiro que se faça em mim a vontade do meu Pai do que a minha própria vontade. Isto é princípio de discipulado. Quantas pessoas vêm para a igreja achando que a igreja é o lugar onde eles podem reinar, fazer o que eles querem do seu jeito, à sua maneira, conforme lhes dá na real gana? Não, pessoal. Aqui nós estamos reunidos para aprendermos a vontade do Senhor pela palavra. E quando a vontade do Senhor não é revelada pela palavra, é revelada pelo líder que Deus levanta na igreja.
E nós, se queremos de facto ser discípulos, renunciamos. Mas eu não concordo. Mas aqui não falamos de concordar ou discordar. O discípulo não foi chamado para concordar ou discordar. O discípulo foi chamado para servir. Acho que não me ouviram bem. O discípulo não foi chamado para concordar ou discordar. Ele foi chamado para servir, e servir de coração, alegre e bem disposto, fazendo o seu melhor, porque não está fazendo a homens, mas está fazendo principalmente ao Senhor, e Deus recompensa a cada um de acordo com as suas obras. Renúncia. Você nunca vê os discípulos do Senhor Jesus a dar muitas opiniões sobre aquilo que Jesus falava. Eles haviam sido chamados não para concordar ou para discordar. Eles haviam sido chamados para seguir a Jesus e aprender a serem discípulos. E para serem discípulos era necessário passar pelo processo da renúncia e da negação. Agora, Jesus deu o exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? Eu não quero morrer na cruz. Eu não desejo morrer crucificado. Eu não quero isso para mim. Mas se essa é a vontade do meu Pai, então que se faça em mim a vontade do meu Pai, porque a vontade do meu Pai é mais importante que a minha vontade. Renúncia, negação. Alguém entende? E todos os momentos de renúncia e negação são difíceis. Não é fácil você negar uma ambição pessoal, um projeto seu, uma ideia que você tem. Não é fácil você contrariar a sua própria vontade. Porque negação fala de contrariar a vontade. E digo a vocês aqui hoje, se alguém quer ser um bom discípulo, tem que ser primeiramente contrariado. Contrariado. Há gente que não pode ouvir a palavra não. Ficam chateados. Quer ser um bom discípulo, aprenda a ser contrariado. E quando ouve um não, cale-se. E diga amém. Eu sou um discípulo. É momento de negação e renúncia. Se é não, é não. Alguém está a aprender alguma coisa hoje? É que nós achamos que caminhar com Deus numa igreja é um regabof. Cada um faz o que quer. É um festival de divertimento apenas e nada mais. E não é. Há momentos em que Deus nos prova e requer de nós renúncia e negação. A propósito, quantas pessoas aqui querem de facto ser discípulos do Senhor? Agora eu pergunto, quantas pessoas, agora a sério, agora não é a brincar, agora é mesmo a sério, quantos querem ser verdadeiros discípulos? Digam amém. Estão certos disso? Tenho a certeza que querem isso. É que o problema é que quando nós dizemos que queremos ser discípulos, Deus vai começar a trabalhar com a nossa vida. Deus vai começar a intervir na nossa vida. E Deus vai começar a mexer com a nossa vida e até a servir-se de pessoas, por vezes as pessoas que nós achamos que não são as próprias, para nos ensinar a respeito do contraditório, do aceitarmos o não. Deus por vezes vai mover-se na nossa vida e vai nos levar à renúncia, à negação. E aí é que está o problema, é que quando chegam esses momentos, nos arrependemos de ser discípulos.
e voltamos a ser simpatizantes e adeptos. Mas eu digo a vocês, as recompensas de um discípulo não se comparam com as recompensas de um simpatizante ou de um adepto. Vale a pena ser um discípulo. Aprenda com a renúncia, aprenda com a negação, aprenda o princípio do contraditório. Se é sim, é sim, se é não, concorda, discorda, não interessa. Eu estou aqui para ser um discípulo e para servir ao Senhor e servir àqueles que Deus levanta para ministrar à minha vida. Quero dar aos irmãos um outro exemplo muito poderoso de uma mulher que viveu a renúncia e a negação. O seu nome é Maria. Quantos aqui gostam de Maria? Diga eu. Maria é uma personagem fascinante na Bíblia. Honestamente, eu penso que as mulheres de hoje deviam se inspirar na Maria. Infelizmente, a grande parte das mulheres de hoje se inspira na mulher do rei Acabe, em vez de se inspirar em Maria. Maria é o melhor exemplo de uma mulher serva do Senhor. Leia a história de Maria, a Virgem Maria. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 38, vamos ouvir o que disse Maria. Lucas 1, 38. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Ser serva significa eu sou discípula, eu sou seguidora, eu sou praticante da vontade de Deus. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Deixe-me montar o cenário. Gabriel veio dizer a Maria que Deus tinha um propósito para a vida de Maria. Mas o propósito que Deus tinha para a vida de Maria era diferente do propósito que Maria tinha para a sua vida. Maria queria se casar virgem, construir família com José. Estavam pré-casados, aguardavam o tempo que era necessário haver entre noivos para consumarem o casamento. O que é que aconteceu? Surpreendentemente, o anjo Gabriel veio à casa de Maria, entregou uma mensagem. Ele disse: esta é a vontade do Senhor, que tu sejas mãe de Jesus, o Salvador. Deus não obrigou Maria a aceitar, porque Deus nunca obriga ninguém a aceitar o que não quer. Você sabe o que eu lhe vou dizer? Olhe para mim. Deus nunca obriga ninguém a aceitar uma coisa que não quer. Deus não força as pessoas, Deus convence as pessoas. O Espírito Santo veio para convencer, não para obrigar. Deus não obrigou Maria. Maria tinha livre escolha. Maria podia dizer: não quero. Não quero estragar o meu futuro. Não quero estragar o meu dia de amanhã. Não quero complicações para mim. Então não aceita a proposta. Por isso é que o anjo ficou ali à espera. O anjo revelou o propósito. Maria pensou. E depois de pensar, Maria respondeu. E depois da resposta de Maria, o anjo foi embora e levou consigo a resposta dela. O que é que ela respondeu? Eu sou a serva do Senhor. Portanto, a vontade do Senhor se faça em mim. Agora anote isto. Com a decisão que Maria toma, ela renuncia a si própria, ela nega-se a si mesma. Maria tem um casamento marcado, tem um noivo, um empresário da carpintaria ou das madeiras. Parece que a família de José e a família de Maria estavam bem comprometidas.
E de repente Maria aceita engravidar do Espírito Santo. Não tem nenhuma, repito, nenhuma garantia daquilo que vai acontecer no futuro, a não ser que, se ela aceitar, ela será a mãe do Salvador. Mas ela não sabe se José vai aceitar. Ela não sabe o que é que as pessoas de fora vão dizer. Ela não sabe qual vai ser a reação da própria família. Naquela época, uma moça ficar grávida antes do casamento e não sendo do seu namorado ou noivo, isto era considerado um adultério. Adultérios resolviam-se da seguinte forma: com um apedrejamento. Era simples. Maria sabia disto tudo. Ela tem sonhos, projetos para a sua vida, mas ela é confrontada com um outro projeto que vem de Deus. E ela renuncia a si própria, ela nega-se a si mesma para dizer: eu sou serva, à vontade do Senhor faça-se em mim. Se eu tiver que ser prejudicada, serei. Se perder alguma coisa, perco. Mas a vontade do Senhor é mais importante para mim do que a minha vontade, os meus planos, os meus projetos. Quantos aqui querem ser realmente discípulos do Senhor? E se de repente o Senhor falar ao teu coração que tens que largar a moça que namoras ou o rapaz que namoras, estás pronto ou pronta para o fazer? O seu amém rompeu-me os tímpanos. Se o Senhor te mandar semear o que tu juntaste para as férias, tu o farás? O vosso amém rompeu-me os tímpanos outra vez. Se o Senhor te mandar fazer alguma coisa que vai alterar completamente o projeto da tua vida, os teus sonhos para o futuro, as tuas ambições, tu farás a vontade do Senhor? Ou tu dirás: não era isso que eu estava a pensar para mim, não era isso que eu queria para a minha vida. É que entre o querer, ou o nosso querer, e o querer de Deus, por vezes vai uma grande distância. Alguém entende agora porque é que Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? É porque encontrar Marias não é fácil. Simpatizantes é fácil, adeptos é fácil, gente que vem para receber uma bênção, um milagre, uma cura, uma libertação, uma unção, uns tremeliques, uns cheliques, há aos pontapés por aí. Agora, pessoas que cheguem para dizer: faça-se em mim a vontade do Senhor. Se este namoro é errado, não é de Deus, eu o raspo agora mesmo em nome do Senhor Jesus. Se Deus põe no meu coração em semear o que eu juntei para um projeto pessoal, mas Deus diz: não, semeia na minha obra, eu semeio. Se eu sempre sonhei ser uma coisa e Deus põe no meu coração ser uma outra coisa, e Deus me chama para ser o que Ele quer, eu abdico daquilo que eu queria para ser o que Deus quer que eu seja. Renúncia, negação, e esse é o preço do discipulado. Maria viveu isso. Não é fácil. Quando ela foi contar a José que estava grávida do Espírito Santo, José disse: ora pois, mulher. Raspou-se, foi-se embora, abandonou-a. Maria ficou sozinha com o projeto de Deus. Só que eu digo a vocês, quando um homem ou uma mulher se nega a si mesmo, renuncia a si próprio por causa da vontade do Senhor, Deus não deixará essa pessoa envergonhada no meio do caminho. Não deixa. Não deixa. Eu repito, não deixa. Ele não deixa. Oh meu Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu? O Senhor apanhou José no meio da viagem, entrou nos sonhos dele e disse: José, volta para Maria.
o que nela está gerado é do Espírito Santo. E José voltou. E Maria deu à luz a Jesus, Filho de Deus. E José cuidou de Jesus como se fosse o seu próprio filho. A bênção do Senhor se estabeleceu sobre esta família. E cumpriu-se a palavra: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Por que é que isto aconteceu a Maria? Porque ela se negou a si mesma, ela renunciou à sua própria vida. Quer ser um discípulo? Aprenda a negar-se a si próprio, a renunciar a si mesmo. Se Deus tem alguma outra coisa para si, então siga isso. Pastor, mas eu sempre tive um sonho. Mas se Deus tem outro projeto para si, abdique do seu sonho. Entende o que eu quero dizer? Negue-se a si próprio, renuncie a si mesmo e entre no trilho que Deus tem para si, porque o trilho que Deus tem para si será mais recompensador do que o seu próprio caminho. Aleluia. Deixem-me dizer isto aos irmãos. Sinto no espírito dizê-lo. É preferível caminhar na vontade do Senhor tendo menos na algibeira do que caminhar na nossa própria vontade com os bolsos cheios. Irmãos e irmãs, há pessoas que insistiram em seguir nos seus próprios caminhos, nas suas ideias, não se negaram, não renunciaram a si próprios, sabendo que Deus tinha alguma coisa diferente para eles. De facto, têm muito hoje, construíram impérios, são abastados, mas o tamanho da falta de realização, de paz, de alegria é tão grande que não compensa os sucessos na vida material. Eu já vi gente que renunciou a uma vida muito próspera para fazer a vontade do Senhor e, no entanto, tem um coração cheio de alegria, de entusiasmo, de vida, de paz, de força, e ainda por cima é uma bênção para toda a gente que está à volta. Vale a pena seguir os propósitos de Deus. Amém! Aleluia! Então, negar-se a si mesmo é abdicar de interesses pessoais por causa do Mestre. Eu já contei aos irmãos a minha experiência. Eu nasci dentro de um lar cristão, os meus pais sempre foram pastores desde que eu nasci. Cresci dentro da igreja. Cresci dentro da igreja literalmente. E vi tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que um dia eu decidi, eu nunca vou servir a Deus. E todo o meu projeto de vida passava por ter um curso qualquer, ter uma profissão tranquila e aproveitar a vida. Era o meu plano, eram os meus projetos. Fui estudar para isso. Entrei num curso superior precisamente para isso, para me formar, para poder ter a possibilidade de ter um bom emprego, ganhar um bom salário, ir à igreja ao domingo de manhã, se o culto começasse tarde, e fazer pouco mais. Mas Deus tinha um outro propósito. E quando Deus me apanhou, alguém que me ouça aqui hoje, quando Deus me apanhou, Ele não me prometeu salário, Ele não me prometeu casa, Ele não me prometeu uma mulher jeitosa. Diga a vocês, Ele não me prometeu nada. Ele apenas me disse, eu te chamo para me servires e usarei a tua vida para tocar a vida de outros, curar enfermos, expulsar demónios.
e pregar a minha palavra. Nada mais. Eu não sabia o que vinha depois. Eu nunca imaginei ser pastor de uma igreja com esta dimensão, nunca. Quando eu comecei a pregar, o meu sonho era ser pastor de uma igreja de 100 pessoas. Há 20 anos atrás. Deus não me prometeu condições de vida, salário, benesses, regalias, nada. Ele só me pediu trabalho. E eu alterei o meu projeto de vida. Eu nunca mais apareci na escola. Eu agarrei a minha Bíblia e comecei a lê-la e a orar, e levava dias a ler e a orar, completamente sozinho. Passava o dia a orar, a meditar na palavra, a conversar com Deus. Deus foi trabalhando no meu coração, a chama foi se acendendo. Eu comecei a ministrar nas oportunidades que me davam. Eu não comecei por cima, fui começando por estoio. Ia buscar os irmãozinhos de porta em porta, numa carrinha amarela. Eu levava um acordeão. Parecia o Kim Barreiros da igreja. Fazia a reunião com o acordeão ao peito. Tocava e cantava. Pregava com o acordeão. Orava com o acordeão. Cheguei a expulsar demónios de acordeão. E quando terminava a reunião, tinha que entregar todos aqueles velhinhos em casa. E então voltar para casa. Era a minha vida. Jesus não me prometeu nada mais. Só me chamou para servi-lo. Eu tinha o meu propósito de vida, o meu sonho, o meu objetivo. Mas houve um momento que eu tive que fazer renúncia e negação. E digo a vocês, irmãos, a Bíblia diz que não há ninguém que, tendo deixado alguma coisa para trás, por causa do reino de Deus, não receba já nesta vida 100 vezes mais. Olhe para mim. Não vale a pena andar a invocar a palavra de 100 vezes mais, como eu ouço muita gente invocar 100 vezes mais na minha vida, 100 vezes mais. Cala a boca. Quero fazer-te uma pergunta hoje. 100 vezes mais porquê? O que é que já renunciaste? O que é que já negaste na tua vida? Há gente que nem uma pulga negou ao Senhor e quer 100 vezes mais. Vai aprender o que é negar e renunciar a ti mesmo, e depois então volta para dizer 100 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. Amém. 100 vezes mais é uma promessa de Deus para discípulos que aplicaram nas suas vidas o princípio da negação e da renúncia. Ninguém pode ser meu discípulo se não se negar a si mesmo. Não é fácil quando Deus nos pede alguma coisa e nós temos outras ideias, outros planos. Ficamos numa batalha, numa luta. Há um combate interior. Esta mensagem é importante hoje para ti, porque estás a aprender com Jesus e com Maria que se tu renunciares a ti próprio por causa daquilo que o Senhor tem para ti, 100 vezes mais o Senhor trará à tua vida de tudo o que tu deixaste para trás por causa dele. Amém. Aleluia.
Em segundo lugar, o discipulado tem um custo que nós o definimos por, primeiro, eu já falei, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz, carregar a sua cruz. O que é isto, carregar a cruz? A cruz na Bíblia tem um significado de morte, mas também tem um significado de vergonha ou humilhação. Eu quero perguntar aos irmãos e queria uma resposta honesta. Alguém aqui está disponível para ser humilhado, envergonhado, tratado com injustiça e não retaliar, abençoar depois? Está pronto para isso? É que se não estiver, você não pode ser considerado um discípulo aprovado. O que é carregar a cruz, pastor? Oh, irmãos, carregar a cruz significa estar disponível para sofrer a injustiça, para ser envergonhado, humilhado e ainda assim continuar caminhando, olhando para cima, servindo ao Senhor de todo o coração. Quero que os irmãos leiam Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 tem um verso muito interessante. Mateus 10, verso 24. Mateus 10, 24 diz: o discípulo não é mais do que o mestre, e o servo também não é mais do que o senhor. Você está aqui não para se armar em bom. Você aqui não é mais do que quem o ensina ou ministra a sua vida. Você aqui está debaixo e cala a boca. Porque o discípulo não é mais do que o mestre. Ah, mas eu sei mais que o mestre. Então vá criar a sua escola própria de discípulos. Entende o que eu quero dizer? Um verdadeiro discípulo, ensinei aqui na semana passada, não se promove a si mesmo, ele promove o seu mestre. Ele está lá para levantar o seu mestre. Ele está lá para ajudar, cooperar com aquele a quem ele serve e segue. Um discípulo não se promove a si próprio. Um discípulo não se levanta a si mesmo. Um discípulo não vive nas costas do mestre a tirar vantagem. Não. Aquilo que lhe foi proposto foi seguir e servir a alguém. E eu sei isto. E na medida em que nós honramos quem é digno de honra e quem tem direito à honra, Deus nos honrará a nós. Deus nunca promove uma pessoa que não honra aqueles que têm direito a ser honrados. Nunca. Deus nunca fará isso. Então a Bíblia diz: o discípulo não é mais do que o mestre e o servo não é mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Basta imitar, basta ser parecido. Essa é a função do discípulo: tornar-se parecido, tornar-se semelhante. Por isso é que na primeira lição eu ensinei aos irmãos: nem todas as pessoas servem para nos liderar, porque só bons mestres produzem bons discípulos. Lembra-se disso? Porque o propósito do discípulo é ser como o seu mestre, não é ser mais do que o seu mestre. Há gente que vem servir a Deus na igreja na perspectiva de ser maior do que aquele que ele está a servir. Nunca faça isso. Olhe para mim e ouça.
Eu não estou a dizer que Deus não pode promover um discípulo a uma grande autoridade, talvez maior do que o seu mestre. Pode. Mas digo a vocês, quando vamos servir a alguém, o nosso propósito é: eu não estou aqui para ser maior do que esta pessoa, eu estou aqui para servir esta pessoa. Quando Eliseu começou a servir Elias, Eliseu não tinha o propósito de ser maior do que Elias. Ele servia Elias, derramava água nas mãos de Elias para que Elias lavasse as suas mãos. Era o funcionário, o empregado. E um dia Elias virou-se para ele e disse: qualquer coisa que tu queiras, pede. Porquê? Porque durante todo aquele relacionamento, Eliseu nunca procurou ser maior do que Elias. Todo o seu desejo era servir a Elias. E como Deus lê os corações das pessoas e recompensa as pessoas, Deus usou Elias para levantar Eliseu. E quando Elias perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Pede hoje, porque eu vou embora. Eliseu disse: eu quero ser o teu sucessor. Eu quero ficar no teu lugar, porque porção dobrada era a parte conferida a um primogênito, o primeiro de uma família. Elias tinha uma escola de discípulos, uma escola de profetas. Havia muita gente lá. E Eliseu disse: eu quero ficar no teu lugar, eu quero ser o teu primogênito. E Elias disse: pediste alguma coisa dura e pesada, mas se tu me vires subir ao céu, tu vais receber. E assim aconteceu. Eliseu foi levantado da forma que foi, porque ele serviu ao seu Senhor. Ele não quis ser maior do que o seu mestre. Ele quis servir o melhor que podia e sabia, o seu mestre. E acabou num nível semelhante, ou quizás superior, ao seu próprio mestre. É assim que Deus trabalha. Agora veja o que é que diz o verso 25. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se chamaram Belzebu ao pai, imagina aos filhos. Há irmãos que ficam ofendidos quando são humilhados, quando são envergonhados por alguém, quando são chamados de coisas feias. Há alguns que desistem da caminhada, há alguns que abandonam a fé, não vêm mais, não estão para suportar injustiças. Quem não está pronto para sofrer por Cristo não está disponível para ser um discípulo de Cristo. O que é carregar a cruz? Carregar a cruz é estar pronto para sofrer por causa de Jesus. Chamaram a Jesus Belzebu, Satanás, endemoninhado. Se chamaram isso a ele, o que é que vão chamar a você? A mim. Entenda agora porque eu perguntei na semana passada: já ouviu falar mal de mim? Vocês levantaram os braços. Eu disse: vou me alegrar, vou ficar feliz. Mal de nós quando todos falam bem de nós. Se falam mal é bom sinal, porque Jesus disse a mim: chamaram-me Belzebu. Imagina a vocês. Agora, eu vou desistir da caminhada por causa disso? Não, 1000 vezes não. E tu? Alguém repita: tomar a cruz. Os irmãos querem me ouvir mais um pouco? Vocês alguma vez imaginaram que certas pessoas que nos magoam e que nos ferem e que nos fazem coisas que nos dói podem estar a ser usadas por Deus para o nosso bem?
Já pensou nisso? Já pensou que naquela oportunidade em que você ficou endemoninhado porque alguém lhe pisou os calos, essa foi a grande oportunidade de ser aprovada aos olhos de Deus, e você chumbou na prova? Já pensou nisso? Já pensou que é possível Deus permitir que alguém ao nosso lado, acima de nós, até dentro da igreja ou fora dela, nos faça alguma coisa que nos magoe, e Deus o permite para testar o nosso coração, para ver a nossa disponibilidade em carregar a nossa cruz? Mas há gente que é discípulo, mas não suporta uma injustiça. Se for necessário, sai porrada e tudo. Discípulos nunca dizem: comigo ninguém brinca. Isso não é conversa de discípulo. Está alguém na casa hoje? Discípulo não diz: eu vou lá e ponho tudo em pratos limpos. Discípulo não diz: comigo ninguém goza, porque eu vou e eu faço e eu digo, porque eu não levo desaforo para casa. Quer ser discípulo? Aprenda a levar, meu querido. Embrulha e leva. Embrulha e leva. Quem sabe, se Deus está a permitir certas coisas para ver a nossa disponibilidade em carregar a nossa cruz. E carregar a cruz é precisamente isso. É sofrer injustiça, ser envergonhado, ser humilhado, ser rebaixado. Ser discípulo não é uma coisa fácil, mas compensa, vale a pena. E Jesus disse: se chamaram Belzebu ao pai de família, imagina aos domésticos, imagina a vocês. Os irmãos sabem, temos que estar prontos para sermos desprezados por pessoas de outras igrejas. Temos que estar prontos para ser xingados por pessoas de outras igrejas, e ainda orar por eles e abençoá-los em nome do Senhor Jesus, sem vontade nenhuma, mas já que é a vontade do Senhor, negamos a nós mesmos e os abençoamos. Temos que estar prontos para sermos vítimas de injustiças. Mas que injustiça que me fizeram a mim e a mim? Quer que eu lhe conte as minhas? Você imagina quantas pessoas me fizeram injustiças e depois eu tive que orar por elas? Imagina o que é orar por uma pessoa que nos faz injustiça. Temos a faca e o queijo na mão, dá vontade de orar e dizer: bem, Deus, mas um discípulo é chamado a carregar a sua cruz. E carregar a cruz é muitas vezes calar a matraca. Eu disse a matraca, a boca. Carregar a cruz é ficar calado e seguir em frente. Carregar a cruz é ignorar a humilhação, a vergonha, o escárnio, a zombaria e continuar caminhando. Entende o que eu quero dizer? Isso é tomar a cruz. Leia comigo Lucas capítulo 6, verso 22. Em Lucas 6, 22, Jesus disse: bem-aventurados sereis quando os homens vos amarem. É assim que diz na sua Bíblia. E quando vos expulsarem, injuriarem, odiarem, rejeitarem
o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Verso 23, folgai nesse dia, ou seja, fazei desse dia um feriado. Para quê? Para exultar. Irmãos, por vezes vêm com uma carinha tão em baixo, dizer: pastor, não imaginas o que falam de mim. Irmão, anime-se, alegre-se, decreta esse dia feriado na minha vida. Vou celebrar, vou exultar, porque estou a ser vítima de injustiça, porque estou a ser criticado, mal falado, condenado, contrariado. Aleluia! É dia de festa, porque é sinal de que Deus tem algum propósito com a minha vida. Eu estou a tornar-me um discípulo de Cristo. Folgai nesse dia, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Irmãos, toda a pessoa que serviu ao Senhor e fez alguma coisa de jeito nesta terra teve que pagar o preço de carregar a sua cruz. Não há como. O mundo é que é o lugar de se dar às pessoas essa glória que eu dispenso, essa honra que não vale nada, mas que as pessoas ambicionam ser idolatradas, amadas, que todos falem bem, que todos reconheçam e lambam as botas. O reino de Deus não. O reino é o lugar onde estamos para servir ao Senhor. E quando servimos a Deus com entusiasmo, com alegria, muitos vão nos amar e muitos vão nos aborrecer. Muitos vão nos levantar e muitos vão tentar nos derrubar. O que é que eu faço, pastor? Carrega a tua cruz, avança, adiante. Para a frente é que é caminho, porque para trás... Em 1 de Pedro, leia comigo, 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro 2, leia comigo no verso 21. 1 de Pedro 2, 21, 22 e 23, Jesus nos ensina, nos dá o seu exemplo. 1 de Pedro 2, verso 21. Para isto fostes chamados. Fomos chamados para quê? Para que é que fomos chamados? Vamos ler. Fomos chamados para isto: Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Fomos chamados para quê? Para mentir? Para enganar? Não, fomos chamados para viver uma vida limpa, honesta, correta, decente, santa, aos olhos de Deus e dos homens. E a seguir diz, no verso 23, quando ele foi injuriado, e eu pergunto, Jesus foi injuriado? Sim ou não? Diz, ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas antes entregava-se àquele que julga justamente. Isto é o quê? É carregar a cruz. Carregar a cruz é a disponibilidade de se prejudicar pelo reino, sofrer pela causa do Senhor. E digo a vocês, há muita gente de grande fé e de grande poder e de grande revelação e de grandes visões e por aí tal, por aí fora, mas sofrer por causa de Jesus é que é um problema. O verdadeiro discípulo é aquele que tem disponibilidade para sofrer por causa do reino, da obra de Deus, da causa do Mestre. Prefere ficar prejudicado do que prejudicar o nome de Jesus. Prefere ficar prejudicado do que envergonhar o nome de Jesus. Isso é ser discípulo. Olhe para mim, muita gente pensa que ser discípulo é andar cheio do Espírito até às goelas.
A gente que acha que ser discípulo é transandar, é assim que se diz. É viver afogado no sobrenatural. Os irmãos sabem que nós aqui enfatizamos o sobrenatural, a unção, o poder do Espírito Santo. Mas sabe o que é ser discípulo? É pôr Jesus em primeiro lugar, de tal maneira que se eu tiver que ficar prejudicado, eu fico prejudicado, mas eu não quero prejudicar aquilo que é do Senhor. Isso é ser um discípulo. Há gente que por vezes aparece dizendo: eu vi, Deus disse-me, visões, revelações, experiências fenomenais, arrebatamentos compulsivos, recorrentes e por aí fora. Mas se alguém os prejudica, eles começam uma guerra. São capazes de envergonhar a obra de Deus. São capazes de fechar a porta às pessoas do mundo que veem os escândalos. E no entanto são pessoas tão cheias de Deus. Não, são cheios de si próprios. E não perceberam que não são cheios de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja de todos os dons do Espírito Santo, profecias e visões e discernimento de espíritos e línguas. E sabe o que acontecia? Os irmãos tinham conflitos uns com os outros e não os resolviam dentro da igreja, resolviam no tribunal. E Paulo disse: que vergonha quando o povo de Deus não é capaz de se entender e vai à justiça dos homens ímpios procurar resposta. Ninguém naquela igreja estava disponível para sofrer. Eu repito, ninguém na igreja de Corinto estava disponível para sofrer um dano ou um prejuízo. Ninguém. Quantas pessoas aqui estão disponíveis para serem prejudicadas e ainda assim ficarem caladas e seguirem em frente? Seja honesto comigo, não brinque comigo hoje. Eu não mereço que você brinque comigo hoje. Hoje não, que eu não mereço. Quantos de nós aqui já chegamos a esse ponto? Quem sabe há pessoas aqui que já chegaram e já o vivem, sofrer dano e prejuízo por causa de Deus, da obra do reino. Não era só o que faltava eu ficar prejudicado? Eu nem pensar. Aconteça o que acontecer, mas prejudicado não fico, porque eu sou um grande discípulo. Discípulos carregam a cruz. Fomos chamados para quê? Para seguir o exemplo de Jesus. Qual é o exemplo? Foi injuriado? Não injuriava. Foi ofendido? Não revidava. Entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o preço, é o custo do discipulado. Por isso é que Jesus disse: muitos são chamados, mas depois nas provas poucos são aprovados. Qual é o meu desejo para si? Seja aprovado. E entenda que muitas vezes certas situações que lhe estão a acontecer, quem sabe, são testes de Deus para que o seu coração dê testemunho daquilo que você realmente é. Em último lugar, o custo do discipulado inclui seguir ao Senhor, negar-se, tomar a cruz e seguir. Alguém repita: seguir. Eu queria terminar só com um verso em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. São Paulo tem aqui uma expressão lindíssima. Ele diz o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. E depois diz: eu já não vivo. Que coisa lindíssima. Eu já não vivo. Os irmãos sabem porque é que há tantos problemas entre as pessoas na igreja? É porque temos dificuldade em morrer. Alguém me ouviu? No dia que morrermos, os problemas entre nós acabam-se. Mas como é difícil morrermos.
Não a morte do corpo, mas a morte das vaidades, das invejas, dos ciúmes, das ganâncias. Entende? A morte do eu, do querer ter sempre vantagem, a morte do espírito da competição. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo nesta carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O terceiro nível do custo do discipulado é seguir ao Senhor. Alguém diga seguir. Quantos aqui estão a seguir a Jesus? Que resposta pronta dos irmãos, hein? Será que estão mesmo? Seguir a Jesus implica numa atitude de persistência e perseverança. Quem decide seguir a Jesus vai ser testado, vai passar por injustiças, provas, dificuldades, injúrias, vai ser envergonhado, vai ser ofendido, vai ser testado, provado. Mas se ele segue a Jesus, ele não vai deixar de caminhar com Jesus por causa de coisa alguma que lhe possam fazer. Quantos de vocês já ouviram falar de pessoas que se afastaram do caminho do Senhor porque alguém lhes fez mal? Conhece pessoas que se afastaram do caminho de Deus porque alguém os prejudicou, alguém lhes fez mal? Sim ou não? Então agora ouça. Só se afasta do caminho quem não está de facto a seguir a Jesus. Quem segue a Jesus nunca se desvia do caminho. Nunca. Mas há pessoas que não seguem a Jesus, seguem pessoas. Seguem pessoas. E quem segue pessoas vai se desiludir, porque todas as pessoas erram, falham e nos confundem por vezes. Mas quem segue a Jesus nunca desiste. Pode ser ofendido, mas está olhando para Jesus. Pode ser maltratado, mas está olhando para Jesus. Pode ser injuriado, mas está olhando para Jesus. O irmão do lado pisou-lhe os calos, mas está olhando para Jesus. E como está olhando para Jesus, continua seguindo a Jesus. Entende? Porque eu não vou mais à igreja porque alguém me fez mal. E eu pergunto, mas foi Jesus? Não, foi uma pessoa. E por causa de uma pessoa se afasta, é sinal que não seguia a Jesus. Quem segue a Jesus continua caminhando. Agora ouça, mas não seja, a pessoa vai procurar alguma outra família para continuar a servir a Deus, mas segue a Jesus. Há irmãos, há irmãs aqui que não aguentaram certos jugos, nem certas servidões de homens, mas não abandonaram Jesus. Procuraram uma família espiritual aonde se sentissem bem e continuam a seguir a Jesus. Porque eu creio que quando nós estamos a seguir a Jesus, é como disse São Paulo aos Romanos: nada nos pode separar do amor de Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, esta conversa de certas pessoas de que eu não vou porque estou muito ofendido, eu não vou porque estou muito magoado, eu não vou porque o pastor disse lá uma coisa, disse lá uma palavra, fez lá um gesto. Isto é conversa para o boi dormir. Porque quando eu estou seguindo a Jesus, posso ficar magoado,
posso sentir-me incomodado, mas espera, com quem eu tenho um compromisso? Com os homens ou com Deus? Com Deus? Então eu continuo na minha caminhada. Isso é ser discípulo. Os irmãos sabiam, as pessoas que mais me magoaram e me fizeram sofrer e chorar estavam todas dentro da igreja. Eu não me lembro de uma pessoa do mundo que me tenha feito sofrer muito. Agora, quando penso pessoas da igreja, aí tenho uma lista. Tenho uma lista grande. Mas sabe de algo? Eu não deixo de estar na igreja por causa de pessoas que me magoaram. Porque eu estou na igreja por causa de Jesus. Sou um discípulo. Uma vez discípulo, discípulo para sempre. É isso que Deus quer de nós. Vamos até o fim. E vamos ser pessoas de grande valor. Vamos olhar a quem nos magoou e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. O melhor de Deus para ti. Talvez a pessoa lhe arranja os dentes e você diz: ainda muito melhor para ti. Então, seguir ao Senhor significa numa atitude continuada, persistente, perseverante. Mas há duas palavras que eu queria introduzir aqui para fechar a mensagem. A primeira é a palavra conduzir. Seguir a Jesus significa que você deixa de conduzir a sua vida e Ele começa a conduzir a sua vida. Ele te conduz, tu não te conduzes a ti próprio. Porque quem segue vai atrás. Quem segue vai seguindo o que vai na sua frente, o que está à sua frente. E seguir a Jesus é deixarmos-nos conduzir por Ele. Quantos irmãos podem dizer aqui que Jesus conduz as suas vidas? Eu finjo que acredito. É tão fácil dizer eu, amém, aleluia. O problema é quando acontecem as situações difíceis na caminhada. Esse é que é o problema. Quantos de nós aqui, em vez de ficarmos calados, falamos demais? Em vez de perdoarmos, clamamos por justiça. Quantos de nós, em vez de orarmos, amaldiçoamos com palavras e atitudes? No entanto, dizemos: eu estou seguindo a Jesus. Mas é isso que Jesus manda fazer? É essa a orientação dele? É essa a sua condução? Não. Então como é que estamos a seguir a Jesus se depois nós próprios fazemos o que queremos, o que desejamos, nos momentos difíceis da caminhada? A cabeça fica quente e nós explodimos, arrebentamos com tudo o que está à nossa volta, e ainda arranjamos um versículo da Bíblia aqui, outro acolá, para dizer: está escrito. Isso não é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é deixarmos-nos conduzir por Ele. Sabem, irmãos, ser um discípulo é alguma coisa muito difícil. Vamos ser honestos. Porque nós, por natureza, queremos ter o comando e o controle da nossa vida. Queremos decidir por nós. Queremos fazer o que queremos, o que desejamos, o que nos dá na real gana. E quantas vezes Deus diz não? Princípio do contraditório. Não! E Deus nos contraria. E Deus nos quer mudar o caminho e nos dá o conselho de como agir. E nós seguimos a nossa ideia, o nosso coração, a nossa opinião, e não seguimos a Deus. Ser discípulo é segui-lo. Jesus disse: nega-se a si mesmo, toma a cruz e segue-me. E seguir o Senhor é deixar-se conduzir por Ele.
o que diz a palavra, aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, a instrução que vem do céu para a sua vida. Isso é seguir ao Senhor. A segunda palavra é dependência. Alguém repita: dependência. Seguir a Jesus é ser dependente dele. Reparar, há pessoas que são grandes discípulos, mas não são capazes de trazer um dízimo à presença do Senhor, mas são discípulos. Ah, pastor, da maneira que a vida está, temos que fazer bem as contas. Eu não sei se depois chega. Pois é, meu querido e minha querida, é assim que falam os simpatizantes, assim falam os adeptos, mas assim não falam os discípulos, porque os discípulos aprendem a depender. Se esta é a vontade do Senhor, eu vou honrar e servir a Deus com o meu melhor, e depois o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Dependência. Dependência. Aprender a depender dele. E diga aos irmãos, a propósito, ser um dizimista é um teste de discipulado. Os irmãos já repararam que a questão mais delicada numa igreja é dinheiro. É a questão mais delicada. Você fala de fé, de milagres, de salvação, de poder, de unção. Aleluia, está tudo bem, isto é bom. Fala de dinheiro, metade da turma fica emburrada, mal disposta, já estragou a reunião. Por que será? Porque dinheiro mexe demais com a nossa vida. Olhe, por isso é que Jesus falou tanto a respeito de finanças e de dinheiro. E a Bíblia fala tanto a respeito de finanças e de dinheiro, porque Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, é lá que tu metes o teu coração. Entende? Não tem que ser alguma coisa complicada ouvirmos falar de dinheiro na igreja. Dar, semear, ser dizimista. Nos Atos dos Apóstolos traziam terrenos e casas para dar para a obra de Deus. Está escrito na Bíblia. Não eram forçados, faziam com generosidade. Mas eu digo a vocês, à medida como nós damos na obra de Deus, também revela o nível de discipulado em que nós estamos. Entende? Porque há gente que é discípulo, mas é discípulo na ponta da língua. Na hora de dar, de fazer, de renunciar a si mesmo, aos seus interesses e pôr Jesus primeiro, a conversa é outra. Alguém repita: dependência. Ó pastor, é que eu não sei se depois me chega. Irmão e irmã, não é uma questão de saber se chega ou não, é uma questão de compromisso. E por vezes nós conseguimos honrar mais os homens deste mundo do que a Deus. Alguém aqui já disse ao Sócrates: olha, eu não vou pagar o IRS porque eu não sei se chega. Não vou pagar o IVA porque eu não sei se depois me vai sobrar alguma coisa. Como eu não sei, Sócrates, aguenta-te aí, homem. Espera aí, isto mal toca a todos. Não. A pessoa vai e paga porque é obrigada. Deus não obriga ninguém, porque tudo o que fazemos para Ele tem que ser de coração. Mas há gente que ao mundo nunca diz: não sei se vai chegar, mas a Deus diz. Depois é um grande discípulo. Discípulo do quê? Discípulo é aquele que depende. Se esta é a vontade do Senhor, eu a pratico, e eu creio que o meu Deus cuidará de mim e suprirá as minhas necessidades.
E agora ouça. E há pessoas que acham que Deus tem que os abençoar grandiosamente porque eles dão um miserável dízimo. Um miserável dízimo. Pastor, eu trago o meu dízimo até ao cêntimo. Até ao cêntimo. Para não roubar ao Senhor. Até ao cêntimo. É um dízimo justíssimo. Veja lá se Deus fica prejudicado por causa de 4 cêntimos ou 3. Deus não criou o dízimo para ele, Deus criou o dízimo para si. O dízimo não faz falta a Deus, faz-lhe falta a si. Quando você o planta na casa do Senhor, Deus diz: vou-te abrir as janelas do céu. Mas há gente que dá o seu dízimo com muita fidelidade e acha que está a fazer alguma coisa grandiosa. Irmãos e irmãs, há pessoas que eu conheço que já desistiram de dar o dízimo. Entende? Há gente que dá o que tem. Há gente que dá o melhor que tem. Já nem conta dízimo. É o melhor que tem. Honra a Deus com o melhor que tem. Aprendeu a honrar ao seu Senhor com o melhor que tem. Não está preocupado se é mais 4 cêntimos, mais 3 cêntimos. Conhece aquelas pessoas que ficam encavacadas, chegam tarde à reunião de Santa Ceia porque estão a contar os cêntimos? Eu acho que não está certo. Acho que me enganei. Os cêntimos não estão a bater certo. Meu Deus. Quando nós agimos assim com Deus, aquele que nos deu a vida, a força, a salvação, que tem feito milagres em nós, meu Deus, Jesus, meu irmão, minha irmã, abra-me essas mãos e com generosidade sirva ao Senhor. Se Deus pôr no seu coração dar, dê. Alguém perguntou-me outro dia, por vezes veio-me uma vontade de dar para a obra de Deus. Oh pastor, será que isto é o demónio? Ouça bem, nenhum demónio e nenhum Satanás vai dizer dá ao reino. Nenhum. Antes, pelo contrário, eles vão dizer toma cuidado, toma cuidado, olha a crise, olha as dificuldades, tu tens que te aguentar, olha bem o que vais fazer. Deus diz dá e ser-te-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante deitarão no teu regaço. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que o nosso compromisso com Deus vai para lá de um dízimo. Porque há gente que o seu compromisso com Deus é um dízimo. Aqui estou eu, Deus, com o meu dízimo. Termina em 4 cêntimos. É o compromisso que tem com Deus. Nem mais 1 cêntimo. Nem mais um, porque Deus pode devolver. Porque Deus pode dizer assim: olha, enganaste, trouxeste a mais, toma lá de volta. Por favor, eu sonho ver esta igreja prosperar abundantemente e ver os irmãos deste ministério comerem o melhor da terra. Mas eu digo a vocês hoje, o melhor da terra não pode vir a uma igreja que não tem o princípio da generosidade desenvolvido no seu coração. Entende? Não é dar contadinho, à medida do que posso, sempre nas minhas continhas, confiando em mim, não em Deus.
Ser discípulo é aprender a depender. E quando se depende de Deus, não se tem medo. Quando se depende de Deus, abre-se o coração e a vida e dizemos: aqui estou eu com aquilo que eu tenho, e tenho a certeza que nunca me faltará, porque o meu Deus cuidará de mim em todo o tempo. Amém? Ouça, há pouco eu estava-lhe a dizer e volto a repetir: há pessoas a quem você não sente honrar, nem abençoar, nem ajudar. Não sente vontade. Você, aqui na cabeça, você acha que deve fazer, mas no coração não. Já lhe aconteceu uma coisa assim? Já lhe aconteceu? Aqui na cabeça, você olha e diz: podia dar o casaco, a gravata, a camisa. Coitado, está a precisar, eu devia dar. A cabeça fala assim, mas o coração, não, o coração fica esquisito, fica duro. Você não tem vontade. Porque Deus não quer que você dê. Deus não quer que você honre aquela pessoa. Porquê? Talvez aquela pessoa nunca semeou para colher. Talvez aquela pessoa é uma estragadona, um estragadão, que arrebenta tudo, faz tudo mal feito, é desobediente à palavra, é um gaseado da cabeça que vive a sua vida de qualquer jeito. E Deus não vai promover a alguém que não anda na palavra. Mas há outras pessoas que você sente vontade de dar. E digo a vocês, e digo isto não é para me vangloriar, é para animar a fé dos irmãos. Já dei muito. Já dei a muitas pessoas. Já dei a muita gente. Já dei muita coisa minha a outras pessoas. E não me arrependo de nada do que dê. Entende? E uma coisa lhe digo, eu vi e eu vejo que quando nós damos com alegria, com entusiasmo, com generosidade, com amor, Deus serve-se das pessoas para trazer para nós.